Heródoto, a economia brasileira avançou quase 3% em 2022, de acordo com a prévia do Banco Central. Depois de abrir o segundo semestre em alta, o IBC-BR, que é o índice de atividade econômica conhecido por sinalizar o desempenho do PIB, acumula uma alta de 2,76% até agosto deste ano. Já na comparação anual, o resultado do indicador é 4,86% superior ao apurado em agosto do ano passado. E para falar sobre esse cenário econômico, eu converso agora com o economista, meu xará, Renato Velloni. Boa tarde, Renato, seja muito bem-vindo. Bom, essa alta aí de 2,76% é uma alta esperada? De certa forma, sim, xará, mas antes de tudo, cumprimentar aqui vocês. Boa tarde, Renata, boa tarde, Heródoto, um prazer estar aqui de novo com vocês. Bom, sem dúvida, né? A gente está vendo aí a economia crescendo. Então, a notícia boa, ela veio um pouquinho abaixo do que o mercado financeiro, aí as consultorias estavam esperando, né? Veio meio ponto abaixo, mas ainda assim a gente tem uma economia aí se recuperando. O ritmo dessa recuperação é lógico, né? A gente deseja sempre mais, né? Não tem um limite para isso, a gente quer quanto maior crescimento, melhor. Agora, esse foi o crescimento aqui que foi possível, né? Diante do cenário econômico que a gente está aí recentemente, então, vivendo, né? Recentemente. Então, lembrar aqui, uma análise aqui de mais longo prazo, né? Pegar aqui desde 2020, a gente passou pelo período muito complicado de pandemia, né? Então isso é basicamente um colapso econômico. Depois a gente viveu um período de inflação que a gente ainda está lidando com ele, né? Nos últimos 2, 3 meses, que isso deixou de ser um problema assim gigantesco. E agora a gente vem aí com a última fase dessa alta, né? Que é a fase de conviver com juros altos, né? Para lidar com essa inflação, o remédio que a gente tem é juros. Então a gente está com juros muito forte que pressiona aí os investidores. Então, o empresário, né, fica mais difícil de ele captar dinheiro. Para o consumidor também que vai comprar um carro ou a moto que a gente estava comentando aqui, também fica mais caro parcelar, né? Então fica difícil, né, as coisas nesse contexto. Agora, ainda assim, o ponto aqui que eu queria enfatizar mais é que estamos numa crescente, numa evolução, né? A gente estava se eu comparar aqui com o estado de saúde de um paciente, digamos que a gente estava no UTI, né, no momento de pandemia, depois a gente saiu da UTI e foi lá para a internação do hospital, né? É o momento que a gente conviveu com inflação alta, isso é um problema econômico ainda grande. E agora, digamos que a gente está saindo assim dessa alta do hospital e está falando, ó, vai para casa, mas não esquece que você continua aí com um tratamento, né? Tem que tomar antibiótico ainda por algum tempo, tem que restringir um pouquinho atividades, né? Então, é esse o momento que a gente está. Se a gente olhar num período maior, é de se comemorar sim, ainda que tímido esse crescimento, é bem importante, dado esse contexto todo que a gente está vivendo. Agora, Renato, segundo então o seu receituário médico, o paciente está saindo do hospital, né? E está indo para casa. Estamos tendo alta, legal, agora exige uns cuidados, né? Não dá para já sair jogando futebol, claro. Tomando aquela cervejinha, tem que esperar um pouquinho ainda. Agora, o paciente olha para trás e vê que nos últimos 12 meses a inflação está em 7,5%. E quando ele olha para dezembro, o cálculo é que a inflação fica em 5,6%. Não é um bom prognóstico para um doente aí que está se recuperando? Pois é, excelente. Esse é um grande indicador, né? Eu estou falando aqui em metáforas, mas o indicador da realidade é esse, né? A gente tem uma inflação acumulada que mês a mês cai, né? Está acumulado em 7, o Heródoto bem pôs aqui, mas deve terminar o ano em torno de 5. Agora, é lógico, o efeito acumulado do IPCA, né? Por tantos meses e meses, né, alto, né, elevado, isso acaba fazendo uma diferença aí para o médio prazo. Não são 2, 3 meses só de deflação que vão, de fato, mudar completamente a vida das pessoas, mas estamos nesse caminho, né? Então, é de se comemorar, sim, e aqui também
eu acho que vale mencionar o trabalho do nosso Banco Central, né? Como foi lidado com esse período todo, desde a pandemia, o que eu chamei aqui de, né, a nossa economia estar na UTI. Então, o nosso presidente aí do Banco Central, ele teve uma grande atuação aí em tudo isso, desde o momento em que era necessário colocar uma liquidez gigantesca na economia para ela não colapsar, depois ao lidar com a inflação. Então, a gente é um dos primeiros países aí a sair, digamos, ter essa alta, né? Somos um dos primeiros países a sair disso, inclusive, esse banqueiro central nosso foi reconhecido como o melhor banqueiro central da América Latina, né? Teve um prêmio que saiu aí no mês passado, eu nem sabia que existia esse prêmio, mas sim, ele ganhou. Então, de fato, tem uma condução interessante aqui. A notícia é muito boa, agora ainda assim, para a gente comemorar 100%, é bom esperar um pouquinho. Eu acho que ainda faltam 6 meses aqui para a gente saber viver de fato o que seria uma normalidade de novo em termos econômicos. Ô, Renato, eu queria chamar a atenção para um dado, porque se a gente olhar para agosto, só para a gente olhar para esse mês, houve um recuo aí de 1,13% após 2 altas seguidas. O esperado era um recuo de 0,5% e teve de 1,13% se a gente for pegar só o mês de agosto. Como a gente explica essa desaceleração? Eu vejo alguns analistas dizendo aí que seria uma espécie de ajuste sazonal. Você pode explicar isso para a gente? Aqui é um termo técnico, tá? De ajuste sazonal. Então, assim que o Banco Central, né, ele calcula e divulga essa estimativa, ele divulga um número bruto, mas que depois vários desses indicadores eles precisam sendo validados, né? Então, são diversas fontes de informação que levam tempo para serem validadas e a gente chegar num número final que depois vai ser dado pelo IBGE, né? Não é nem pelo Banqueiro Central. Então, tem sim esse número que é o primeiro que é entregue, e ele não tem a mesma qualidade, ele não tem os ajustes sazonais, a gente tem pouco detalhamento de, quais são os setores que mais estão crescendo aí dentro, quais que estão menos caindo, quais são as regiões, né, do país que estão levando para cima, para baixo. Então, a gente tem menos poder de explicação, né, nesse número. Agora, já mostra para a gente uma tendência, né? Então, como tendência, o que a gente tem é uma diminuição do ritmo de crescimento, né? Essa diminuição de ritmo de crescimento esperado, né? E é fruto de algo que foi calculado por aquela política monetária que eu comentei, né? Então, o Banco Central vem aumentando os juros aí há mais de ano, né? E parece que agora chegou num teto, né? Em torno de 13%, né? de juros ao ano. Na última reunião do Conselho foi, né, a primeira vez que não se aumentou mais, então parece que atingimos um teto e a gente conhece, né, toda vez que juros está muito alto, a economia ela vai desaquecer mesmo, tá? Então isso sim é previsto e é o que mesmo a cartilha econômica recomenda, tá? Então por isso, na nossa metáfora aqui, é por isso que a gente assim está tendo alta, mas toma cuidado, talvez não seja. Aí falando diretamente para o nosso ouvinte, talvez não seja o período mais adequado aí pelos nossos próximos 6 meses para a gente se endividar, fazer parcelas altas, né, compromissos relevantes, então a compra de carro, geladeira, todos os produtos, né, que em geral são parcelados, não vai ser o período aí mais recomendável para a gente fazer isso. Isso, lógico, reduz um pouquinho, né, o crescimento que a gente teria se não estivesse num momento assim de juros elevados. Mas, como comentei, é por um bom motivo. Agora, Renato, eu quero conversar aqui com vocês, destacar um ponto importante, porque passada a pior fase da pandemia de Covid-19, os shoppings, eles ainda sofrem com a queda de visitantes. Segundo dados da Associação Brasileira de Shopping Centers, os espaços deixaram de receber 100 milhões de pessoas. O número aponta uma queda de 21% em relação aos 505 milhões de clientes registrados em 2019. A Abrace aponta 2 fatores para essa queda.
boa parte dos shoppings é localizada em áreas de escritórios e muitas empresas ainda atuam naquele regime de home office que a gente viu durante a pandemia. E o segundo fator é o aumento de vendas no e-commerce. Isso pode ser revertido, Renato? Boa pergunta, Xará. Aqui é um setor que eu acho que o cenário é ainda mais complexo, né? Porque ainda que não tivesse pandemia, não tivesse nada de toda aquela contextualização que a gente colocou aqui, já é um setor que vivia passando, né, por um desafio grande, exatamente pelo fato do e-commerce, né? Quanto mais e-commerce cresce, menos eu dependo de comércio físico. Então, assim, já não estava fácil, né, para todo mundo. Eu acho que para shoppings está mais complicado ainda. E o que os shoppings aí vêm fazendo, eles estão tentando já há algum tempo, isso não é só no Brasil, tá? Isso é no mundo. Eles vêm já há algum tempo tentando mudar o conceito, de, em vez de ser um shopping center, quer dizer, um centro de compras, se transformar num centro de convivência. Né? Nesse centro de convivências, implica em trazer para o shopping academias, clínicas, escolas, qualquer tipo de serviço que atraia um movimento para lá. Né? E aí a gente vai ter esse centro de convivência, vários serviços, alimentação, a parte de alimentação nos shoppings cresce, né? Mesmo nesse contexto todo. Agora, nem todas as redes, aí, nem todos os shoppings estão conseguindo compensar, né? Então, assim, o prejuízo, ao que eu sei, pelo menos para todos os players relevantes aqui no Brasil, todos ainda não atingiram o nível de faturamento de 2019. Agora, tem alguns que estão aí sofrendo um pouquinho menos, né? Que são esses que estão conseguindo aplicar esse novo conceito de centro de convivência em vez de centro de compras. Agora, Renato, deixa eu perguntar o seguinte. Logicamente, nas lojas de shopping tem também as lojas que vendem a prazo. Vende no crediário. Sim. Não é como loja de rua, né? Tipo Casa Bahia, que você vai lá, pega o carnezinho e tal, aquela coisa toda. Você lembrou agora há pouquinho que a taxa de juros está muito alta. 13,75%. Se a gente comparar com a Argentina, não é muito, né? A Argentina está com 70% ao ano. É uma cacetada na moleira. Do outro lado, a gente percebe assim, você acabou de dizer que o presidente do Banco Central do Brasil foi escolhido como o melhor presidente do Banco Central, sei lá, da América Latina, ou da América, não sei de onde. E ele diz o seguinte, que a grande jogada foi aumentar a taxa de juros antes. Coisa que os americanos estão fazendo agora, que o Japão está fazendo agora, que a Europa está fazendo agora. E também os juros lá estão tão altos. Então, quer dizer, o homem acertou na mosca? Sempre difícil pontuar isso, tá? Porque quando a gente faz uma avaliação econômica, sempre tem vários ângulos para analisar. Agora, se eu perguntar para um empresário ou para um consumidor que teve aí a sua prestação, né, muito majorada, lógico que ele vai dizer que não, esse banqueiro central não acertou. Mas em termos de política monetária, tá? Então não há dúvida nenhuma. O Roberto Campos, de fato, eu posso dizer que acertou na mosca, tá? Então, sim, é essa a resposta. Eu, inclusive, acho que foi merecidíssimo o prêmio. E aqui não é nem questão tão interpretativa, né? Os indicadores estão aí. Então, foi o primeiro que observou que era o momento correto de começar a enxugar a liquidez do mercado. E agora, nós somos os primeiros também que estamos... Não terminou ainda, como eu falei, mas estamos terminando aí esse processo de lidar com inflação elevadíssima. Isso vai ajudar, com certeza, a gente ter uma normalidade econômica bem mais rápida do que os demais. Agora, não sem custo, né? Esse é o ponto, não sem custo. Então, para quem vai consumir aí algo que seja parcelado, é bom dar uma segurada ainda, talvez por uns 2 ou 3 trimestres. Tá? Isso significa também um período um pouco mais desafiador para os empresários, mas faz parte aí da solução desse problema todo, que, lógico, não é simples.
Agora, o IBC-BR, que a gente estava falando aqui, é uma das ferramentas usadas ali pelo Banco Central para definir a taxa básica de juros, que, como vocês também falaram, está em 13,75%, agora em setembro, o maior nível em 6 anos. A tendência, então, é ela se manter estável até o fim desse ano, Renato, e para o ano que vem? Sim, Xará. A tendência é se manter nesse patamar. Se sair desses 13,75, subir 0,25 ou qualquer ajuste bem marginal, tá? A gente pode, assim, grosso modo, vamos imaginar que está 14%, tá? Deve ficar assim até o final de 2022, até o final desse ano. E as principais consultorias aí imaginam que vão terminar 2023 com 11%. Tá? Então, de um patamar aqui arredondado de 14%, cair para 12% já começa aí um alívio. Não, tudo bem. Acho que já falou. Desculpa, pode continuar. Pode continuar. Ah, não, legal. Então, a gente já começa a sentir um alívio, o patamar, né, lá projetado para final de 2023 também é elevado, 11%, né? A gente passou tanto tempo aí com juros abaixo do patamar de 6%, chegou já a 2%. Então, para chegar nesse patamar, imagino que só em 2024, mas o ponto é, o caminho que a gente consegue enxergar a partir de agora é de melhora, tá? Então, essa é a parte mais relevante. Tá certo, então, uma boa notícia para a gente. Renato Velloni, economista, muito obrigada pelas suas explicações. Uma boa tarde e até uma próxima. Imagina, boa tarde, um prazer estar com vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau.